Ok, meus amigos, vamos para mais um encontro de direito penal, parte especial, e hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a honra, crimes muito cobrados em provas de concurso. Curiosamente, porque em verdade são crimes de uma gravidade bastante pequena, ressalvada a hipótese da injúria qualificada, todos os outros casos são casos de infração de menor potencial ofensivo, mas os examinadores de um modo geral gostam muito dos temas crimes contra a honra, então eles acabam que são crimes muito cobrados em provas, né? Então nós vamos falar dos crimes contra a honra. Você vai lembrar comigo que nós estamos falando de calúnia, difamação e injúria. Nesta ordem, são no Código Penal os artigos 138, 139 e 140. Só que esse capítulo de crimes contra a honra vai até o artigo 145. Estamos falando do capítulo 5 do primeiro título da parte especial. Lembra que o primeiro título trata de crimes contra a pessoa. É o primeiro título, crimes contra a pessoa. Esse primeiro título vai do artigo 121 até o artigo 154A. Então, no 121 até o 128 são os crimes contra a vida, quer dizer, o título crimes contra a pessoa, ele é dividido em alguns capítulos. Aí o primeiro capítulo, né, ou seja, são algumas espécies do gênero crimes contra a pessoa. O primeiro capítulo, a primeira espécie, portanto, são os crimes contra a vida, que vão do artigo 121 ao 128. O capítulo 2 é o capítulo das lesões corporais, que só tem um artigo, o artigo 129. O capítulo 3 trata dos crimes de periclitação, a periclitação da vida e da saúde, que vai ali do artigo 130 até o artigo 136. E o capítulo 4 trata da rixa, só tem um artigo, o artigo 137. E o capítulo 5 é o que trata de crimes contra a honra, que vai do 138 até o 145. Então, focando aqui naquilo que é mais importante, né? Assim, o que é que realmente é frequente em concurso, que tem probabilidade de ser cobrado em concurso. O capítulo 1 é extremamente cobrado, crimes contra a vida. O capítulo 2, muito cobrado também, lesão corporal. E o capítulo 5, muito cobrado também, esse capítulo relacionado aos crimes contra a honra. Capítulo 3, periclitação da vida e da saúde, muito raro cair alguma coisa. Quando cai, por vezes, lá o 135, que é omissão de socorro, mas geralmente cai como exemplo de parte geral, lá quando se fala de omissão própria e omissão imprópria. Enfim, né? MP estadual de vez em quando cobra maus tratos, o 136, mas só para fazer a diferenciação do dolo do maus tratos com o dolo da lesão corporal e o dolo da tortura, que é um tema que você estuda quando está analisando o 129, que é a lesão corporal, então não tem maiores problemas também. Mas esse capítulo 5, crimes contra a honra, esse sim, eu repito, ele é muito cobrado. E aí eu quero te recordar algumas coisas. Algumas ideias iniciais antes da gente começar a colocar aqui a letra de lei. Você sabe que no estudo de parte especial é importante que a gente conheça o tipo penal, então a gente parte do tipo penal para fazermos os comentários doutrinários e jurisprudenciais. E aí eu quero te recordar então, como eu dizia, algumas coisas. Uma das coisas que eu quero te recordar é que, meus amigos, lá no Código Eleitoral nós também temos calúnia, difamação e injúria. Temos, inclusive, com a redação quase que idêntica ao do Código Penal. Mas o que é que diferenciaria a calúnia, a difamação e a injúria do Código Penal em relação ao Código Eleitoral? Meus amigos, o que diferencia, e é por isso que eu disse que a redação é quase igual e não igual, absolutamente igual, o que diferencia é que lá no Código Eleitoral a calúnia, a difamação e a injúria são praticadas no bojo da propaganda eleitoral ou objetivando fins de propaganda eleitoral. Então, o que é que diferenciaria uma calúnia em um crime de calúnia? Como é que eu sei se eu aplico o Código Penal ou o Código Eleitoral? É como eu disse, se for no bojo da propaganda eleitoral ou objetivando a fins de propaganda eleitoral, eu saberei que é crime eleitoral e, portanto, eu vou aplicar o Código Eleitoral. Agora, não sendo no bojo de uma propaganda eleitoral ou não objetivando fins de propaganda eleitoral, aí eu vou aplicar o Código Penal. Claro que isso vai reverberar também lá no processo penal, porque se eu estiver falando de crime eleitoral, lembre comigo que eu estou falando também de competência da Justiça Eleitoral. Lembra que a Justiça Eleitoral tem competência para processar e julgar os crimes eleitorais e aqueles que lhes são conexos,
Tá? Então, se eu estiver falando, eu repito, de crime eleitoral, eu vou falar na aplicação da justiça eleitoral, né? Da competência da justiça eleitoral. E tem mais uma consequência processual extremamente importante. É que a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai falar em minúcia sobre a questão da ação penal, mas eu já antecipo, nos crimes contra a honra do Código Penal, não temos crimes de ação penal pública incondicionada. Os crimes contra a honra no Código Eleitoral, eu repito que eu vou falar minuciosamente de cada uma das hipóteses, mas eu já antecipo uma regra geral. A regra geral é que os crimes contra a honra no Código Penal, eles são, em regra, crimes de ação penal de iniciativa privada. E aí, meus amigos, vejam só, excepcionalmente eles poderão ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Mas eles são fundamentalmente, meus amigos, crimes de ação penal pública, crimes de ação penal, crime de ação penal privada, né? Ação penal de iniciativa privada. No Código Penal. No Código Eleitoral é o contrário. Se no Código Penal eles não são crimes de ação penal pública incondicionada, a gente vai ver que só tem uma discussão sobre a injúria real, mas a gente chega lá. Mas o fato é que, se no Código Penal não são crimes de ação penal pública incondicionada, no Código Eleitoral é o contrário. Todos os crimes previstos no Código Eleitoral são crimes de ação penal pública incondicionada. Então perceba que saber se a gente aplica o Código Penal ou o Código Eleitoral também tem essa diferença, né? Ou seja, saber se é Código Eleitoral, se for Código Eleitoral, a competência da Justiça Eleitoral, e o crime é de ação penal pública incondicionada, quer dizer, quem processa criminalmente é o Ministério Público Eleitoral, tá? E aí lembra que, como é que eu sei se é Código Eleitoral? É fácil, basta lembrar que a gente vai falar em crime eleitoral se for crime no bojo da propaganda eleitoral ou objetivando fins de propaganda eleitoral. Tá bom? Bom, dito isso, aí eu quero te lembrar também o seguinte. A gente tinha também modelos típicos específicos, né? Ou seja, tipos penais específicos, quando a gente tinha a lei de imprensa. Então, na lei de imprensa, os crimes praticados por meio de veículos de comunicação, a gente aplicava a lei de imprensa, e aí a gente não aplicaria o Código Penal, aplicaria as regras da lei de imprensa, mas lembra que há muitos anos essa lei de imprensa foi declarada inconstitucional, ou melhor, não recepcionada pela Constituição de 88, assim entendeu o Supremo Tribunal Federal. Então esquece lei de imprensa, o crime contra a honra sendo praticada pela imprensa ou não, a gente aplica o Código Penal, salvo, eu repito, se for no bojo da propaganda eleitoral ou objetivando fins de propaganda eleitoral, situação na qual a gente não vai aplicar o Código Penal, mas sim um Código Eleitoral, conforme já havíamos dito, tá bom? Feitas essas considerações, aí volte comigo para a tela, aí eu quero te recordar, ainda antes de começarmos os crimes em espécie, eu quero te lembrar que aqui nós estamos falando de crimes contra a honra. E aí, lá no direito civil, é considerado um dos direitos da personalidade, né? E os crimes contra a honra aqui, meus amigos, vejam, quando a gente fala em crime contra a honra, nós estamos falando de honra objetiva e também honra subjetiva, tá? E aí eu quero que você lembre o seguinte: honra objetiva é a imagem, é a ideia que os outros têm de você, a imagem que você passa para os outros em sociedade. Ou seja, a honra objetiva nós podemos identificar como uma reputação, né? A sua reputação é a ideia que os outros fazem de você, é a imagem que você passa em sociedade, é a forma como você é visto no meio social. A isso nós chamamos de reputação ou honra objetiva. E aí eu quero que você lembre que a honra objetiva é o bem jurídico tutelado nos tipos penais da calúnia e da difamação. Quando eu digo que é o bem jurídico tutelado nesses tipos penais, o que é que nós estamos dizendo? Que se ocorrer um crime, nós teremos violação a esses bens jurídicos, né? Ou seja, quando eu digo que é o bem jurídico tutelado, eu estou dizendo que a previsão em lei é para tutelar o bem jurídico,
para proteger esses bens jurídicos. E a violação a esses bens jurídicos, ou melhor, e a prática desses crimes constituiria a violação a estes bens jurídicos. Aqui, me referindo, meus amigos, à honra objetiva, ou seja, à reputação, ou seja, a calúnia e a difamação daria um ensejo aqui à prática da violação à honra objetiva, ou seja, à reputação, tá bom? Já a honra subjetiva, lembra comigo que aí tem muito mais a ver com a autoestima, a autoimagem. Se a honra objetiva tem a ver com a forma como você é visto em sociedade, a honra subjetiva tem a ver com a forma como você se vê, a imagem que você faz de si mesmo. Daí a ideia de autoestima, a ideia de como eu me vejo, como eu me considero, qual é a ideia que eu faço de mim mesmo. E aí, meus amigos, lembra que a autoestima, né, ou seja, a honra subjetiva, é o bem jurídico tutelado no tipo penal da injúria, ou seja, ocorrendo crime de injúria, nós teríamos a violação ao bem jurídico honra subjetiva, ou seja, teríamos a violação a essa ideia de autoestima, tá bom? Muito importante, então, atentarmos para isso aqui. Quero que você lembre ainda que a pessoa jurídica pode tutelar honra objetiva. Sim, pessoa jurídica possui honra objetiva. Como a gente dizia, honra objetiva tem a ver com a reputação. A pessoa jurídica tem uma reputação. A pessoa jurídica, eu repito, tem uma reputação. Por outro lado, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva. Honra subjetiva, como a gente dizia, é a autoestima, é a consciência de si, é a ideia que você faz de você mesmo e, evidentemente, a pessoa jurídica não tem consciência de si e, portanto, a pessoa jurídica não tem honra subjetiva. Conclua comigo. Veja que a pessoa jurídica não pode ser vítima de injúria, não pode ser vítima de injúria, porque ela não titulariza o bem jurídico honra subjetiva, então ela não pode ser vítima de um crime que viola a honra subjetiva. Por outro lado, a pessoa jurídica pode ser vítima, em tese, da honra dos crimes que dizem respeito à honra objetiva, e aí eu estou me referindo à calúnia e também à difamação. No caso da calúnia, conforme a gente vai ver, em uma hipótese muito restrita, mas em tese caberia sim falarmos em crime aqui, tá? Em crime em que a vítima seria a pessoa jurídica. Então é isso, meus amigos. Então a gente precisa lembrar, honra objetiva, reputação, é a ideia que a sociedade faz de você e é o que se tutela nos tipos penais dos artigos 138 e 139, calúnia e difamação, respectivamente. Já a honra subjetiva é a autoestima, é a ideia que você faz de você mesmo, e aí, como a gente dizia, é o bem jurídico tutelado lá no artigo 140, que trata da injúria, tá bom? Feitas essas considerações, agora sim, volte comigo para a tela, a gente avança para o artigo 138 para falarmos da calúnia. Artigo 138 para falarmos então da calúnia. Veja, primeiro dos crimes contra a honra, a calúnia, artigo 138, está escrito aí, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, esse é o tipo penal da calúnia, esse é o crime de calúnia. Bom, algumas coisas aqui sobre a calúnia. Em primeiro lugar, meus amigos, eu quero chamar sua atenção para o seguinte. Veja que, para começo de conversa, é necessário que a gente tenha aqui o caluniar alguém. Esse alguém, a gente vai falar sobre sujeito passivo daqui a pouco, mas a gente calunia alguém imputando-lhe falsamente. A gente vai falar daqui a pouco sobre o elemento subjetivo, mas é importante que a gente diga desde já que é imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Então veja, primeiro que é um fato. Então, para que eu tenha calúnia, eu preciso da imputação de um fato. Ou seja, meus amigos, não tenho calúnia quando eu tenho adjetivações pejorativas. Uma pessoa inocente, aí eu digo, ele é ladrão, corrupto, veja, isso não é caluniar.
Porque eu não estou imputando fato, eu estou apenas adjetivando negativamente, eu estou adjetivando pejorativamente. Eu já antecipo que essas adjetivações pejorativas constituem injúria, elas não constituem calúnia e não constituem difamação. Por enquanto estamos na calúnia. A gente está vendo que não pode ser calúnia, porque a calúnia pressupõe imputação de um fato e não uma adjetivação pejorativa. Então não é calúnia eu dizer, olha, aquele político é corrupto. Isso não é calúnia. Ainda que eu saiba que é mentira, isso não é calúnia. Isso será injúria, porque eu estou adjetivando pejorativamente. Agora, quando a gente para e pensa o seguinte, se eu, sabendo ser mentira, digo, aquele político ali, ele solicitou dinheiro para fazer uma proposta de emenda ao orçamento. Bom, aí é diferente. Aí é calúnia. Lembrando, né? Partindo do pressuposto de que eu saiba que é mentira, eu estou cometendo calúnia porque eu estou imputando falsamente um fato que é definido como crime. Se ele está cobrando vantagem indevida para praticar qualquer ato do seu ofício, ele está ali praticando a corrupção passiva, crime do artigo 317 do Código Penal. Então eu imputo a ele a prática de um fato definido como crime, sabendo ser falso. Isso é calúnia. Então eu repito, eu não tenho calúnia nas adjetivações negativas, mas eu tenho calúnia quando eu imputo fatos, como neste caso em que eu digo que ele fez, ele recebeu o dinheiro, recebeu a propina, a vantagem devida, aí eu falaria em calúnia, tá? Outro ponto importante, volte comigo aqui para a tela, veja só, seguindo aqui, veja que aqui está escrito, fato definido como crime. Então perceba que eu não falo em calúnia se porventura eu imputar um fato que é definido como contravenção penal. Então se eu digo, olha, aquele sujeito ali, ele explora jogo do bicho. Aquele sujeito ali, ele explora jogo do bicho. Aquele sujeito ali, ele tem ali no seu estabelecimento comercial máquinas caça-níquel, ou seja, ele explora jogos de azar. Veja, eu estou imputando fatos definidos como contravenção penal, eu não estou praticando crime de calúnia. Para que haja calúnia, é necessário que eu venha imputar fatos que são definidos como crimes, senão não há calúnia. Então, não há calúnia quando eu imputo o fato definido como contravenção penal e muito menos quando eu imputo o fato que é definido como ilícito de outra natureza, né? Como um ilícito civil, um ilícito administrativo, um ilícito trabalhista. Olha, aquele empregador, ele não paga ali as verbas trabalhistas dos seus empregados quando são demitidos, né? Ou despedidos, tecnicamente. Bom, não importa, isso não é calúnia. Eu estou imputando fatos que não são definidos como crime, isso não é calúnia. Já antecipo que isso poderá ser, a depender do caso, a difamação, onde a gente vai chegar daqui a pouco, é um tipo penal sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas calúnia não. Calúnia só se for um fato definido como crime e não um fato definido como contravenção penal ou ainda mais ilícitos de outra natureza, tá bom? Bom, meus amigos, vejam, a gente precisa diferenciar o crime de calúnia. Claro, a gente tem que diferenciar da difamação e da injúria, e eu já trouxe alguns elementos aqui para diferenciarmos, só que vai ficar tudo mais claro ainda quando a gente for analisar a difamação e a injúria daqui a pouco. Mas eu já quero diferenciar aqui de um outro crime, que é o crime que está lá no artigo 339 do Código Penal, é o crime, meus amigos, de denunciação caluniosa. Veja bem, não confundir calúnia com denunciação caluniosa. A calúnia é isso aqui, é imputar falsamente um fato definido como crime. Isso é calúnia. A denunciação caluniosa, que não é um crime contra a honra, mas sim um crime contra a administração da justiça, é uma conduta que vai além. Porque na denunciação caluniosa eu imputo falsamente um fato definido como crime ou contravenção. Na denunciação caluniosa pode ser um fato definido como contravenção também. Mas o que diferencia a denunciação caluniosa da calúnia ou da difamação,
Porque imputar o fato definido como contravenção seria difamação. O que diferencia a calúnia, a denunciação caluniosa da calúnia ou da difamação é que lá na denunciação caluniosa eu faço a imputação falsa e com a minha imputação falsa eu dou ensejo à instauração de um inquérito policial ou de uma investigação administrativa ou um processo judicial ou um processo administrativo ou uma ação de improbidade administrativa. Eu sei que a ação de improbidade administrativa é também processo judicial. Eu sei disso e eu sei que você também sabe. A redundância aqui é proposital, porque a redundância não é minha. A redundância é lá do artigo 339 do Código Penal. Então eu repito, na denunciação caluniosa, que não é crime contra a honra, mas sim um crime contra a administração da justiça, eu imputo falsamente um fato que é definido como crime ou como contravenção e eu dou ensejo à instauração de um inquérito policial ou de uma investigação administrativa ou de um processo judicial ou de um processo administrativo ou de uma, meus amigos, ou de uma hipótese de ação de improbidade administrativa. Então, se eu digo de um funcionário público, olha, aquele funcionário ali, olha, fica de olho nele, porque ele está cobrando propina para expedir certidões. Se eu sei que é mentira, eu estou imputando falsamente um fato definido como crime e eu conto aquilo ali para macular a honra dele, contando para uma pessoa que, sei lá, que não teria como dar andamento ali a uma investigação ou um processo, eu estou cometendo o crime de calúnia, imputando falsamente um fato definido como crime. Mas se eu faço essa informação lá para a corregedoria do órgão dele, e o órgão dele, o órgão para o qual ele presta serviços, instaura uma investigação administrativa para apurar essa minha fala, aí, meus amigos, já não é calúnia, aí é denunciação caluniosa, porque eu não me adstringir a imputar falsamente um fato definido como crime. Eu imputei um fato falso definido como crime para dar ensejo a uma investigação administrativa contra aquela pessoa. Aí deixa de ser calúnia, passa a ser denunciação caluniosa, que já não é crime contra a honra, eu repito, é crime contra a administração da justiça, e aí será crime de ação penal pública incondicionada e com a pena muito maior. A pena, nesse caso, poderia chegar a 8 anos, e no caso da calúnia, volte comigo aqui para a tela, conforme a gente já tinha lido aí, a pena máxima seria de 2 anos, tá? Então, a calúnia e a denunciação caluniosa possuem aí grandes diferenças. Vale lembrar que, de acordo com a nossa jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal tem exigido para a denunciação caluniosa o dolo direto, ou seja, não é só o dolo lá para a denunciação caluniosa, não é só o dolo de caluniar, é o dolo de haver a instauração da investigação, do processo, tá? Então, se, por exemplo, eu invento essa mentira, mas eu não queria que ele fosse processado, eu não queria que ele fosse investigado, até porque se eu estou inventando mentira, aí a investigação vai mostrar que ele é inocente, vai mostrar que eu que estou mentindo. Então vamos imaginar que eu quero inventar uma mentira para conspurcar a honra daquele sujeito, mas eu não queria a investigação. Só que a minha fofoca chegou aos ouvidos da corregedoria que instaurou a investigação. De acordo com o Supremo, eu responderia pela calúnia e não pela denunciação caluniosa, porque mesmo a minha calúnia tendo dado ensejo à investigação, mas se eu não tive o dolo direto de instaurar a investigação, eu devo responder pelo meu dolo, e o dolo no caso seria de caluniar, tá? Então, a denunciação caluniosa eu precisaria ter o dolo, né? Ou seja, eu vou direto na corregedoria porque eu quero a investigação, eu quero que ele seja prejudicado. Ou então eu vou lá na polícia e eu faço lá o registro da ocorrência porque eu quero o inquérito policial contra aquela pessoa, tá? Aí seria realmente a denunciação caluniosa, tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos. Dito isso, vamos então aqui fazer aquela análise, né? Aquela análise criteriosa, analítica do tipo penal. Vamos analisar para começo de conversa aqui os sujeitos do tipo penal, né? Então, sujeitos do tipo penal, vamos falar aqui do sujeito ativo e também vamos falar dos sujeitos passivos aqui da calúnia. Vejam, meus amigos, sujeito ativo da calúnia é qualquer pessoa.
Veja que pela descrição aqui do artigo 138, estamos falando de conduta que qualquer pessoa poderia praticar. Caluniar alguém, caluniar alguém. É uma conduta que qualquer pessoa poderia praticar. A gente sabe que quando a gente fala em qualquer pessoa, estamos falando de crime comum e sabemos que nessa lógica do qualquer pessoa, estamos falando de qualquer pessoa física, obviamente, pessoa jurídica só comete crimes ambientais, enfim. Agora, quando a gente vai aqui para o sujeito passivo, aí é que vem a questão. Para começo de conversa, sujeito passivo direto, quem seria? Quem seria? Veja, uma pessoa que não tem capacidade de discernimento para compreender ali aquela imputação, ela poderia ser vítima do crime de calúnia? É uma primeira pergunta. Uma pessoa que não é imputável e que, portanto, não pratica crime, mas sim ato infracional equiparado a crime, poderia ela ser vítima do crime? É uma segunda pergunta. A pessoa jurídica, essa é uma pergunta que a gente até já respondeu no começo, mas eu vou formular de novo. A pessoa jurídica poderia ser vítima desse crime de calúnia? Poderíamos caluniar uma pessoa jurídica? Eu já tinha antecipado que sim, mas tinha antecipado que era uma hipótese bem restrita, né? E volte comigo aqui para a tela. Eu quero que você leia comigo aqui os parágrafos aqui do artigo 138, mas particularmente aqui, meus amigos, eu quero que vocês vejam comigo o segundo parágrafo. O parágrafo segundo diz assim: é punível a calúnia contra os mortos. Tá, então assim, quem é sujeito passivo direto neste caso da calúnia contra os mortos? É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto respondendo a essas perguntas todas e também encerrando ali aquela análise, aquele perfil analítico ali do tipo penal. A gente já volta com isso. Vamos lá.